Deu ok aqui. Pronto, deu. Ok. Se vocês puderem, gente, todo mundo fechar o microfone aí para não dar eco, não dar problema aí no áudio para todas, tá bom? Ok na gravação, né, Rafa? Então vamos lá, vamos orar então. Feche seus olhos onde vocês estiverem aí. A gente consagrar o Senhor esse momento. Senhor, nós queremos te render graças, ó Pai, te glorificar nessa noite, porque tudo que nós fazemos é mediante a tua graça, a tua misericórdia que nos alcançou, Senhor. E todo conhecimento nós queremos também que vem de ti, Pai. Nós apresentamos a vida da Rafaela diante da tua presença nessa noite, Pai, a qual se disponibilizou a fazer essa entrega nessa noite. E eu creio que abençoará a vida de muitas pessoas, ó Pai, com princípios dentro daquilo que o Senhor designou a nós, ó Pai. Que nós possamos ser bons mordomos daquilo que o Senhor nos entregou. É o que nós te pedimos nessa noite. Nós apresentamos cada um que está aqui nesta aula, Senhor. Abra o nosso entendimento, abra, Senhor, dai-nos a sabedoria nesse momento para que nós possamos compreender tudo aquilo que o Senhor quer falar, Pai, através da vida da tua filha. Porque a tua palavra vai dizer que um dia na parábola, Senhor, o Senhor deu a alguns e alguns multiplicou. O Senhor disse que aqueles que sabia administrar, Pai, o Senhor daria mais, ó Pai. Então nós te pedimos nessa noite que o Senhor abra nossa visão, nosso entendimento, para que possamos ser bons administradores de tudo aquilo que o Senhor tem entregue nas nossas mãos, na nossa vida e na nossa casa. Toma a direção de todo o conteúdo, Pai, da vida da Rafa, que haja capacitação cada dia mais do céu, dando a ela autoridade e ousadia do Teu Espírito Santo, Pai. É o que nós te pedimos e por fé nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos reunidos, Senhor, cada uma em Tua casa, Pai, e o Teu Espírito movimentando, Senhor, as nossas vidas nessa noite. Assim nós te louvamos e por fé nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. A Dani falou um versículo-chave na oração. Tá mudo, Dani? Amém. O de Mateus. Falei, nossa, meu Deus. Eu ia até pedir para Glória a ler, Deus. mas eu pedi ainda. Deixa eu pôr aqui. Deixa eu arrumar aqui a tela para ver você direitinho. Ali embaixo. Embaixo do seu câmera. Só a imagem. Não. Esse quadradinho embaixo. Não. Esse quadradinho aqui, ó. Não. Tá bom. Esses 3 pontinhos. Chega de atenção. Vou usar aqui. Fica ver todo mundo? Sim. Pronto. Vou colocar a apresentação aqui e a gente vai começando. Mas antes, eu queria perguntar para vocês, quem que aqui tem uma renda fixa ou tem um trabalho que a renda é variável, às vezes empreende, é autônomo? Vão mandando aqui no chat para já ir sabendo, para ir ajudando vocês. Minha renda é variável, sou empreendedora, trabalho CLT. Tenho uma renda fixa. Empreendedora. Renda fixa, renda variável. Tá bem mesclado. Sou CLT. Nossa, olha, quase meu nome, Cremonese. Sou empreendedora.
Quem tem um salário fixo acaba sendo mais fácil, né, para administrar. Agora, o empreendedor sofre um pouquinho. Vocês estão vendo a minha tela aqui? Sim. Sim? Ah, então tá bom. Sim. Então vamos começar. Bom, queria muito agradecer a Dani, né, por essa oportunidade mesmo em vir aqui falar com tantas mulheres sobre finanças, mas não só falar de finanças, do que tem que fazer, da técnica, de como usar, como organizar, como controlar. É um ambiente onde eu posso falar de finanças bíblicas, né? Que é onde meu coração tem pulsado cada vez mais desde 2022, não, 2021, quando um pouco depois que eu comecei a ajudar as pessoas com finanças, né? Eu fui estudar finanças bíblicas e depois disso mudou muita coisa na minha vida. E tinha até uma época que eu fazia live todo dia, ensinando o que Deus falava sobre o dinheiro. Depois fiquei grávida, dei uma pausa, e depois fiquei grávida de novo. Tive 3 gestações, né? E dei pausa. E agora eu voltei. E falar disso, para mim, é maravilhoso, assim, sabe? Porque a gente pode saber tudo, mas se a gente não entender os princípios bíblicos, nada adianta, de verdade. Bom, vamos lá. Então, tá aparecendo a tela para vocês? Sim. Rafa, não tá passando aqui. Rafa, estamos na página de estudo de finanças. Dá uma passada para o lado para ver se ela vai passar para a gente. Peraí, que o universitário que tá. Esse vai passando. Ah, só não consigo ver ela. Isso, agora sim. Dá uma tab. Comando tab. Esse número não tá para outra. Aí tá. esse delas, não, você vai passando. O Zoom é bem melhor, né? Oi? O Zoom não tem essas coisas. Bom, então vamos lá, deixa eu me apresentar. A Dani já falou, né? Mas eu sou a Rafaela Cremones, e eu aprendi ano passado na Entre Amigas que antes de tudo eu sou filha de Deus. Depois que eu aprendi isso, eu falei, meu Deus, de fato. Agora sim entendi minha identidade. Então, eu sou filha de Deus, eu sou esposa do Rafa, mãe da Luísa aqui na foto, do Gustavo, do Samuel. E eu trabalho com finanças há mais de 15 anos, tenho formação nisso, né? Trabalhei em empresa multinacional, depois eu empreendi junto com meu marido, mas com a parte de organização financeira, ajudando pessoas a saírem de dívidas, a se organizarem, desde 2020, que foi quando teve a pandemia, né? E foi nisso que eu encontrei realmente o meu propósito. Foi nessa época que eu fui cada vez mais entendendo qual era o meu propósito, e isso realmente me deixa muito viva, sabe? Ajudar as pessoas com as finanças, fazer com que o dinheiro não seja um problema, sabe? Seja só uma ferramenta. E eu até coloco aqui, né, que o que me motiva é ver as pessoas livres, sem que o dinheiro seja um problema, porque afinal ele é o meio e não o fim, né? Eu nasci em um lar de família empreendedora, meu avô, né, era muito empreendedor, e porém, meu pai foi o herdeiro, né, e aí muita coisa aconteceu na minha infância, onde passei por uma fase, assim, na infância, onde a gente faltou muita coisa, mas claro que o alimento sempre teve, mas tinha muita dívida, e um lar de muitas brigas, assim, por conta do dinheiro.
Mas Deus estava me tratando desde lá, né? Desde lá e já estava me moldando para que um dia eu pudesse ajudar essas pessoas. Então, quando eu falo assim que o que me motiva é ver as pessoas livres, é como se eu voltasse lá e falasse assim, bom, eu não quero que ninguém mais passe por isso, eu quero que as pessoas sejam livres, né? De dívidas, de problemas financeiros, de problemas no casamento por causa de dinheiro. Então, esse é o meu propósito, né? O meu chamado mesmo que Deus me preparou e tem me preparado cada vez mais. E nesse estudo, eu conversei com a Dani, né, para a gente fazer 4 quintas-feiras, né, no mês de janeiro, porque é um mês aí que vem com muitas contas, muita coisa acumulada ali do final de ano, né, de dezembro. E aí, e começo de ano é sempre aquela fase da gente sentar, rever, se organizar, né? Então, falei, vamos fazer em janeiro, que vai ser muito bom para todo mundo. Então, eu dividi em 4 aqui, mas eu até combinei com Deus que se ele quisesse mudar, ele ia mudar, e enfim, né? Mas a gente tem que se planejar e depois deixar ele tocar, né? Hoje a gente vai falar sobre papéis definidos, né? Que é o que Deus espera de nós em relação ao dinheiro, e depois vai ter um desafio que eu vou mandar para vocês conseguirem colocar em prática, tá bom? E aqui é só para vocês terem um norte das próximas aulas, de como vai ser, e cada uma linka a outra. Então, assim, é importante vocês não perderem as próximas aulas, para vocês não perderem exatamente o fluxo, sabe? Dos acontecimentos, de como organizar cada parte do dinheiro de vocês, da vida de vocês financeira. Então, ele é como se fosse uma trilha, para vocês chegarem ali onde vocês desejam, tá bom? Agora a gente vai falar, vou falar aqui sobre a Bíblia e o dinheiro. Não sei se vocês sabem, né? Quando eu fui estudar finanças bíblicas, eu vi que tinha 2.350 versículos que falavam na Bíblia a forma como a gente tem que lidar com dinheiro. E é engraçado que tem mais versículos sobre isso do que sobre fé, sobre outras coisas. E por que tem tanto versículo assim, né? Não sei se todas aqui sabem como que cada um está aqui no nível da fé. Deixa eu ver. Tem gente falando aqui? Acho que não, né? No nível da fé. Mas existe um senhorio mesmo, né? Como posso dizer? Que é o Mamon, né? Que disputa com o senhorio de Deus. E o Mamon nada mais é do que o dinheiro. Então, não o dinheiro em si, mas o domínio que ele tem sobre nossas vidas. Deus, já sabendo disso, ele deixou muita coisa na Bíblia mesmo sobre como a gente tem que fazer com dinheiro. E o mais legal é que quando eu estudei isso, eu falei, gente, é exatamente o que está na parte da educação financeira. É a mesma coisa, a mesma. E eu fiquei, assim, chocada, porque eu falei assim, se tudo está lá na Bíblia, eu vou ficar mais falando de educação financeira, né? Vou direto na Bíblia, que é a autoridade maior ali do assunto. Mas é para provar mesmo que tudo que a gente faz realmente Deus já criou, né? Deus já fez tudo. E ele já deixou lá exatamente o que a gente precisaria saber para a gente conseguir viver bem, viver melhor, né? Então, a forma com que lidamos com o dinheiro impacta a nossa comunhão com Deus. Impacta muito, gente. O dinheiro e as posses competem com o Senhor pelo domínio das nossas vidas, que é aquilo que eu falei de Mamon. Tem até um livro depois, se vocês quiserem estudar, eu posso indicar que fala sobre isso. Deus quer que usemos o dinheiro sabiamente. Não quer que a gente use de qualquer jeito. Ele não dá para a gente usar de qualquer jeito. Ele quer que a gente use sabiamente. E hoje a gente vai falar, né, na aula 1, qual que é a parte de Deus e a nossa parte, o que ele espera de nós. A parte dele é que tudo é dele. E agora eu quero que você pense assim, se tudo é dele, pense em todas as coisas que você tem hoje. Tudo é dele. E aí vai muito além de coisas só do que a gente tem. Os animais, o ouro, a prata, a terra, tudo, tudo.
Não tem uma coisa que não seja dele. Tudo que é aqui que fala em 1 Crônicas 29:11. Tudo que existe no céu e na terra é seu, ó Senhor. Então é tudo, gente. Não tem ali um meio termo. Os nossos filhos é de Deus. Tudo. Se você tiver dúvida, lembre que ele não deixou algumas coisas, ou isso é, isso não. Tudo. Tá? O que ele espera de nós? Que sejamos mordomos, ou seja, cuidar do recurso que ele nos dá. E aqui é a passagem que eu falei, que a Dani falou na oração, que é Mateus 25, 14 e 23. Eu queria que alguém lesse ela, porque é muito importante, porque talvez nem todos conheçam. Quem que pode ler? E aí abre a câmera e lê. Onde está? Sim. Achei. Se ninguém lê, a Dani vai ler para mim. Leia aí, Gabi Matias. Vou ler. Lei. Foi? Beleza. Mateus 25, do 14 ao 23, né? Isso. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera um foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E, muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, e eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: bem está bom e fiel. Bem está, bom é fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Nossa. Era só até o 23? Foi até o 25. É isso. Mas tá ótimo. Gente, é tão pesado, né, o que aconteceu, porque eu fico pensando Deus ali, nessa situação, de você dar alguma coisa para alguém e, no caso, né, é uma parábola, né, mas explicando assim, no dia de hoje. Deus, ele dá um talento para cada um. Não só um talento em habilidades, em tudo. Aqui também tem tanto a ver com o dinheiro, mas também com habilidades, né? Mas ele dá muitas coisas pra gente. E ele sempre vai testando a gente. Bom, como que a Rafaela vai se comportar com isso? O que ela vai fazer? Será que ela vai ter medo? Será que ela não vai confiar? Vai guardar, enterrar assim como foi feito? Será que ela vai multiplicar? E o mais interessante é que um multiplicou um pouco mais do que o outro, mas para os dois a recompensa foi igual. Então, não é o quanto, você percebe que não é o quanto, é sim a nossa atitude de cuidar daquilo que Deus nos dá. Porque imagina assim, você deu algo para alguém cuidar em um período que você se ausentou. E aí essa pessoa
vai lá e enterra, né? Deixa eu só permitir que entrar. Ela vai lá e enterra aquele talento, enterra aquilo, guarda, deixa, ai, tô com medo, deixa pra lá, melhor nem mexer, vem aquele pavor, ou então mesmo um desleixo, deixa lá, não, isso aqui não é pra mim não, né? Isso aqui não é comigo. E aí a pessoa volta e fala, nossa, você deixou lá, empoeirado, né? Você não fez nada. É como se é pior do que se eu tivesse deixado num banco ali rendendo alguma coisa, né? Como assim? E já um outro indo lá e cuidando da melhor forma, daquilo que nem era dele, né? Multiplicando, fazendo o melhor daquilo. Então, eu sempre penso isso aqui, penso muito isso também, não só no dinheiro, mas também nos dons que Deus nos deu, em habilidades que Deus nos dá para a gente gerar renda. E que às vezes a gente fica com medo, às vezes a gente trava, a gente enterra os nossos talentos. Às vezes a gente fala, isso não é para mim, não quero ver. Ou então a gente vai e agarra aquela oportunidade e faz o melhor do que a pessoa tem, né? Multiplicando aquilo, transbordando para outras coisas, para outras pessoas. Então, esse é um ponto muito importante, porque ele dá conforme ele sente que a gente está preparado. E isso é sobre tanto o talento quanto o do dinheiro. Aí, um outro ponto que eu quero falar com vocês também, que é em Lucas 16:11. E como você tem cuidado do que Deus tem dado para você? Porque a parte dele é o quê? Ser o dono de tudo, de todas as coisas, e a nossa é o quê? Cuidar de todas as coisas que é dele. Então a gente tem que fazer o quê? Apenas sermos mordomos, apenas cuidarmos do que ele nos deu para administrar. Entenda que nada é nosso. Nada é nosso. Tudo que tem aí ao seu redor que você está olhando agora, nada é seu. Não importa se você trabalhou ou pagou, nada é seu. Tudo é dele. A gente só cuida. Então, ele é o dono de tudo e a gente é o mordomo, o administrador. Aquele que cuida com zelo, não enterrando, não com desleixo, aquele que multiplica, aquele que deixa brilhando, sabe? É aquele que zela. É aquele, o mordomo, que é a parte que Deus nos espera. E como que a gente tem cuidado do que ele tem nos dado? Né? A maneira como lidamos com o dinheiro impacta o nosso relacionamento com Deus. Isso só desses dois, tem muitos versículos, mas só esses dois aqui, você já fica assim, meu Deus, eu não posso fazer de qualquer jeito mais. Qualquer atitude que eu tiver, qualquer pensamento, qualquer ação que venha, né, sobre os recursos que o Senhor tem me dado, e lembra que recurso não é só o dinheiro, recurso é muito além, né? Depois a gente pode entrar mais nisso, mas tem outros tipos de recursos, né? E aqui em Lucas 16:11 ele fala: assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Porque a verdadeira riqueza não está aqui, não. O ouro e a prata não é riqueza que Deus está falando. Ele está falando da riqueza lá no céu. Então, se a gente não for digno hoje de cuidar daquilo que Deus nos dá, e não é só dinheiro, é todas as coisas, como que a gente vai lidar com as verdadeiras riquezas? Então, eu falo que aqui a gente está no mundo só como um teste mesmo, só para Deus ver como que a gente age, sabe? Aonde os nossos olhos brilham, aonde o nosso coração pulsa ali, de que forma a gente cuida das coisas. E aí eu vou entrar agora, quando eu fui estudar, acho que foi na terça, né, sobre o que eu ia falar hoje, eu falei assim, Deus, o que o Senhor quer, né, que eu fale nessa primeira aula?
E aí veio, assim, sobre quebrar alguns pensamentos que a gente tem em relação ao dinheiro. E o mais legal é que Deus sempre fala com a gente antes de vir falar com os outros. E ele quebrou um aqui meu, que eu nem sabia que eu tinha. E eu falei assim, que bom, né? Que bom que ele quebrou. E aí eu pude ver algumas coisas aí acontecendo também. Mas existem algumas coisas que a gente aprendeu ao longo da nossa vida que entrou na nossa cabeça de alguma forma, às vezes não foi nem por nós, mas por algum parente, alguém que a gente teve contato, principalmente na nossa infância, né? Que fez a gente acreditar em algumas coisas e a gente leva até hoje essas coisas como uma verdade, sendo que não é uma verdade e que elas acabam atrapalhando o nosso, até mesmo o nosso relacionamento com Deus, principalmente com o dinheiro. Então, aqui tem os mitos e as verdades. Quais deles você acredita ou já acreditou? E eu quero que você veja cada um com muito amor, assim, realmente prestar atenção e ver se em algum momento você já não pensou algo sobre isso. E depois eu vou falar sobre as consequências que tem desses pensamentos, porque não é à toa. Esses pensamentos não vêm à toa. Tem sempre uma consequência, e as consequências é exatamente os problemas que as pessoas têm hoje com as finanças. Atendendo hoje pessoas, eu vejo muito essas raízes. E essas raízes aqui também são muito relacionadas ao Deus e o dinheiro, né? Mas existem outras também. Mas a gente vai focar nessas aqui, tá? Então vamos lá. Primeira, Deus não se importa com o dinheiro. Alguém já ouviu isso? Ah, Deus não se importa com dinheiro, Deus não precisa de dinheiro. Deus tem tudo. O que é o dinheiro? Dinheiro, sabe, é como se ele não tivesse. Como se o dinheiro fosse relevante para Deus e até mesmo não fosse algo que ele desejasse. Planejar é falta de fé. Acho que eu vi alguém nos stories falando disso hoje. Planejar falando oposto, tá? Não falando nesse sentido. Mas planejar é falta de fé. É como se você estivesse planejando e não tivesse fé suficiente para que Deus fizesse aquilo. E, gente, Deus fala na Bíblia que é para a gente planejar. Ele fala, eu não lembro agora o versículo, mas eu tenho anotado aqui, depois eu posso passar para vocês, que ele fala para a gente planejar e aí a gente entrega para ele. Ele fala, tem um versículo que fala da construção, que o homem vai lá, se assenta, né, para construir um prédio lá, e ele se assenta e vê exatamente o quanto vai, né, quanto custa e tudo mais, e aí ele leva a Deus. Então, a gente faz planos, sim. É necessário, Deus deseja que a gente faça os planos. Mas o que ele quer é que a gente confie que, independente se aquele plano der certo ou não, que o mais importante é o que vai acontecer da parte do Senhor. Ah, a Dani é maravilhosa, né? É Lucas 14, 28. Quer ler, Dani? Tá aqui, ó. Qual de vocês, se quiser construir uma torre primeiro, não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Exatamente. Ó, Provérbios 21, 5. Quer ler, Gabi? Esse é um versículo que eu tenho como chave aqui na minha mesinha de trabalho. Provérbios 16, 13, 21, 5. Os planos bem elaborados levam à fartura. Então, os planos precisam ser bem elaborados, desenhados. Uhum. Exatamente. E o engraçado é que a gente que veio de uma... eu, a Kelly, né, as meninas aí que pode falar que veio de uma religião mais tradicional, a gente cresceu ouvindo isso, né, sobre o dinheiro, não ser importante, porque na verdade Deus é o dono do ouro e da prata, então a gente tem dificuldade de colocar esse equilíbrio, né, ou é para um lado de, tipo, invalida tudo, ou é para o outro lado de ser realmente um Deus na nossa vida, né.
Tanto que acho que Tessalonicenses vai falar que Paulo, só complementando esse pensamento, quando Paulo começa a pregar acerca do evangelho para o povo de Tessalônica, eles falam assim, então a gente vai vender tudo, aquilo que a gente tem, e se Cristo vai voltar, né? A gente não precisa de nada aqui. E aí Paulo fala para eles, não, vocês precisam continuar construindo, precisam continuar vivendo, ele vai vir. Mas até que ele venha, a gente precisa construir uma vida aqui. Então quebra todo esse pensamento da gente não ter que construir nada porque Cristo vai voltar ou porque Cristo tem. Não, pelo contrário. Porque ele vai voltar, a gente também tem que ser testemunha dele aqui, né? Com os nossos bens e talentos. Exatamente. Nossa, adorei essa parte. Nunca linkei ela nisso. Eu vou te mandar depois. Me manda. Podem abrir o microfone e falarem agora, viu? Agora a gente vai bater papo mesmo. Porque é agora, ó. Entenda que é agora que vocês vão ouvindo uma ou outra, coisas até mesmo que pensam, que vai linkar a mente de cada uma aí, sabe? De destravar alguma coisa. Porque quando eu fiz isso, eu falei, gente, vai chegar daqui, eu vou falar do meu. Um outro, dinheiro é sujo. Dinheiro é sujo. Esses dias eu estava ensinando a minha filha a contar moeda, né? Aí eu quase falei assim, não põe não pega muito não, que vai, e depois não passa na boca, tipo, alguma coisa assim, né? Como se fosse sujo. E aí a gente traz essa questão de sujo, não só de sujo físico, né? De sujeira, porque o dinheiro é sujo mesmo, né? Passa na mão de muita gente. Mas também daquela coisa de ser sujo, de que a gente só consegue dinheiro quem é desonesto, sabe? A pessoa não fica rico por mérito, é sempre algo que ela fez de errado. Então, o dinheiro é como se fosse algo totalmente oposto, né? Que, se Deus é o dono do ouro da prata, como que ele é sujo? Não faz sentido algum. Sujo é o que está dentro do nosso coração. Sujo é a forma como que a gente faz com o dinheiro. Sujo é a nossa mente, a nossa intenção, sabe? Isso que é o sujo. Ganhar mais é ganância. E foi isso que pegou em mim. Que, como eu falei, né? Eu vivi uma família que teve problema. Vou até abrir um pouco mais, né? Quando meus pais... Eu acho que eu tinha 9 anos, meus pais compraram uma casa e eles reformaram a casa, que a casa era boa, mas precisava de uma reforma completa. Só que eles não se planejaram, eles não sentaram e se planejaram nessa reforma, realmente. E até mesmo, às vezes, quando a gente senta e se planeja, uma reforma é muito complicada, porque sempre acontecem imprevistos, né? E a gente também tem que entender que, se é possível acontecer imprevistos, sempre coloque uma margem maior ali, né? Mas, enfim, eles não fizeram um planejamento, né? Não sei se sabiam ou não, eu era criança. E aí meu pai começou a entrar com muita dívida de cartão, de banco, de empréstimo, muitas coisas. Então, eu passei uma infância onde ligação de banco era toda hora, meu pai mudava o nome, atendia, é o Carlos, não, é o Marcos. E aí eu via os meus pais brigando, né? Minha mãe falando que meu pai tinha que trabalhar mais, e meu pai era autônomo, né? E aí eles brigavam e eu não entendia. Como assim trabalhar mais? A gente não tá sem dinheiro? E aí eu pensava, a gente tá sem dinheiro, então a gente vai morar embaixo da ponte? O que vai acontecer com a minha família? E para uma criança, isso é muito sério, ouvir os pais falando de dinheiro o tempo todo, sabe? Um problema sobre dinheiro, porque passa uma insegurança muito grande. E por muito tempo eu tive essa insegurança, que Deus me testou em 2020, quando eu perdi tudo, assim, de renda, nossa renda. A gente não tinha na pandemia renda, porque não podia abrir o nosso comércio. Deus provou muitas coisas para mim naquele momento. E aí eu passei essa infância assim, né, preocupada. E tinha dias que eu abri a carteira do meu pai para ver se tinha dinheiro, para ver se ele tinha, porque como ele é autônomo, né? Então todo dia o que ele fazia de serviço entrava dinheiro e ele guardava na carteira. E antes de dormir, quando todo mundo estava dormindo, eu ia lá na carteira dele e contava para ver quanto que tinha. Porque se tivesse mais, na minha cabeça, ele tinha ganhado dinheiro ali e aí as coisas iam melhorar na nossa casa. Então, isso é muito sério, sabe? Eles sabem disso tudo hoje, né? Hoje meus pais saíram de algumas dívidas do passado, né? Quitou.
Mas ainda existem alguns pensamentos, né, que ainda atrapalham eles e que só Jesus mesmo para libertar. E eu creio que um dia ser libertos. Mas aí veio aqui que ganhar mais é ganância. E eu lembro dos meus pais, eu acho que vendo eu com esse nervosismo todo em relação ao dinheiro, se ia dar certo ou não, se ia ter dinheiro para pagar a conta ou não. Eu ia no trabalho do meu pai e tinha um. Ele é muito organizado, meu pai até. Ele que me ensinou. Mas tinha lá conta de água, tanto, luz, tanto, pago, não. Tinha tudo anotadinho. E eu olhava, já pagou tal. Tal dia ele tem essa conta. Será que ele vai conseguir dinheiro? Eu ficava muito preocupada mesmo. E ele vendo isso, teve várias falas na minha infância de que eu era gananciosa, de que eu só me preocupava com dinheiro, de que... Nossa, veio umas 3 vezes essas falas quando eu estava fazendo esse estudo, e que eu nem lembrava mais do meu pai falando, você só pensa em dinheiro, Rafaela. Você é gananciosa, você só pensa em dinheiro. E não é que eu pensava em dinheiro, o dinheiro de ganância, de ter. Não, eu só queria que meus pais saíssem de problemas financeiros, né? Só que aí, essas falas de ganhar mais é ganância, me travou até hoje. Porque hoje aqui na minha família a gente prosperou, com eu e meu marido, né? A gente conquistou muitas coisas juntos e tudo mais. Mas tudo bem, é para a família. Agora, a Rafaela em si é gananciosa, ela não pode. A Rafaela em si tem que ir até um limite ali. Então, a Rafaela em si tem que ser muito legal quando alguém, quando ela for oferecer um trabalho dela, porque ela não pode se aproveitar de ninguém, né? Na minha cabeça era como se eu aproveitasse. E essa é uma mentira que o inimigo colocou na minha vida. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Até porque o meu coração nunca foi isso, né? E eu falei assim, Deus, obrigada por ter me lembrado, me libertado disso, porque ela é uma mentira. Meu coração nunca esteve nisso, até porque tudo é uma prova sobre isso, né, na minha vida. E então, essa foi uma da minha infância. A outra, dívida é castigo, né? Como se a pessoa fosse castigada ali por Deus porque ela entrou em dívida. E, na verdade, a dívida é só uma consequência dos nossos atos. É só uma consequência, ela não é um castigo. É uma consequência. Se Deus quiser, vai sobrar. Aquela coisa. Se Deus quiser, vai sobrar. Isso a gente está isentando a nossa parte. É isentar. Gente, sabe quando a gente fala assim, vou fazer, passa no cartão, aí se Deus quiser, vai dar tudo certo mês que vem. Uma coisa é Deus falar algo especificamente, sabe, sobre aquilo, de provar nossa fé. Outra coisa é a gente jogar a responsabilidade a Deus, sendo que a responsabilidade é nossa. Lembra de multiplicar? Dinheiro não é espiritual. Como assim, se Deus falou que ele compete nosso senhorio? Deus só abençoa quem é perfeito, né? Não, aquela pessoa, nossa, Deus só abençoa ela porque é perfeita. Eu não, eu sou muito, tenho muitos erros, muitas falhas, então as coisas não vão acontecer para mim. Uma coisa é os seus atos, né? Outra coisa é o ato da outra pessoa. A pessoa tá construindo, colhendo, e você vai continuar achando, então, que tudo bem desse jeito que você é e deixar as coisas acontecerem assim? Não leva jeito com o dinheiro. Isso eu já ouvi muito, né? Principalmente de pessoas que eu ajudo. Rafa, eu não levo jeito com dinheiro, eu não sei o que acontece, mas eu não consigo parar, sentar e organizar. Não consigo parar. Gente, tem gente que tem medo de somar quanto gastou no mês. Eu atendo pessoas que têm medo de somar. Ela anota tudo, mas a hora que chega a soma, ela tem medo. E aí você tem que entender o porquê desses medos, né? No caso ali, é uma questão de autocobrança e também de não querer enxergar a realidade. Porque, no fundo, ela sabe o que aconteceu e ela não quer ter aquela certeza de fato, sabe? Sabe quando a gente abusa de alguma coisa assim, a hora que faz exame e fala assim, não quero nem ver, porque eu sei que vai dar errado. Não quer enfrentar, não né? vai estar bom, não quer enfrentar, exatamente. Eu chamei uma amiga para participar
E ela não quis, lembrei você falando aí, ela não quis entrar porque ficou tipo assim, ai, agora eu vou ter que controlar o que eu gasto, não sei o que, tipo assim, ai, acho que eu não quero isso não. Eu fui pensando, eu falei assim, Fia, sua mente vai abrir, sua mente abrir, você vai saber como gastar, onde está seu dinheiro É. aplicado, você vai trabalhar menos, porque ela é empreendedora. Mas o que eu vi na cara dela foi pânico dela Pânico, é. controlar o que ela vai gastar. É isso mesmo. As pessoas, no fundo, têm até pânico. E aí você fala assim, elas estão sendo controladas pelo dinheiro. Elas não dominam o dinheiro, elas são controladas. Porque olha o medo que ela tem de achar que vai ser controlada, sendo que ela já está sendo Porque ela controlada. veio da pobreza. E tudo que ela tem hoje é mais do que um dia ela imaginou, sabe? Uhum, Então, tipo assim, hoje ela pensa assim, ela sabe que tem alguns erros, lógico, na finança é, dela. Então, ela tá com tanto pânico de mexer com isso que ela tá vivendo um dia após o outro, assim. uhum. Muito Nossa, é louco. triste, sabe? Porque a gente só muda quando tem um confronto mesmo, né? E às vezes ela não chegou ainda no confronto, né, real dela. E você É falou duro, da né? ganância? A Eu ganância. lembrei que a minha mãe, ela, tipo assim, meu pai também teve muito problema. Tudo que ele tentava empreender, ele falia. Trabalhar para os outros, trabalhava um tempo, depois dava errado, era demitido. Então a gente vivia Uhum, aquela vida assim, rico, pobre, tá rico, tá pobre, tá rico, tá pobre. Era uhum, sempre assim. A bondade de Deus era contínua na nossa vida por causa da minha mãe, sabe? Que era uma mulher muito uhum, temente e fiel ao Senhor. Porque se a gente fosse totalmente dependente, como a gente era financeiro do meu pai, sem a provisão de Deus, nós com certeza teríamos história mais triste. Mas uma coisa que eu lembro da minha mãe falar quando a gente falava muito de dinheiro, da ganância, era aquela frase que até um dia desse eu falei de Provérbios 30, que ela falava: não me des nem a pobreza nem a riqueza, mantém-me do pão da minha porção acostumada. Então, às vezes, quando ela falava isso, eu entendia assim. Ah, que rico, entrava naquela parte que rico não vai pro céu, que aí passa no camelo lá, sabe, do camelo passar na aham. agulha, aí entrava tudo. Isso ia para minha mente, tipo assim, ai, não me... rico não pode. E eu pensava, mas eu quero ser rica. Na minha mente, eu sempre pensei, eu quero ser rica. E a minha mãe falava sempre esse versículo e eu sempre lembrava do camelo lá. Mas eu aprendi que, Olha. tipo, esse versículo é sobre contentamento, é você estar contente, é sobre o que você disse, do dinheiro ser espiritual, sabe? É você Uhum, ser contente com aquilo que o Senhor está provendo e as demais coisas o Senhor vai te direcionando, né? uhum. É, e essa questão é que Deus testou, a dele pode falar até melhor, mas Deus testou o jovem lá, né? Aonde estava o coração dele? E Deus nos testa. Deus nos testa muito. Já fui testada tantas vezes É o financeiramente. negócio do versículo solto. Quando você é É, criança e cresceu na igreja, você conhece o versículo solto, você não conhece o aham. contexto do O versículo. E contexto, quem né? não lê a Bíblia nunca vai entender o Nunca contexto vai. todo. Vai É, estar é sempre verdade. com os pedaços dos versículos. E aí, olha o BO que acontece depois na vida da pessoa, né? Por entender coisas erradas. E ainda colocar nas costas de Deus. Deus fica É o assim, que meu mais Deus, tem. né? Infelizmente, é o que mais tem dentro da Uhum. religião, da galera religiosa mesmo. É isso. É. É texto fora de contexto e as pessoas que nunca nem leram pregando sobre aquilo como uma verdade absoluta. Uhum. Tanto que Exatamente. eu falei para as meninas, um tempo atrás, que essa palavra que você falou de Mateus dos talentos, a tradução original da palavra talenton é dinheiro, é moeda, não Dinheiro. é? A gente Além só ouviu a disso. pregação como talento de dons. É. Eu Também, vi, é eu não sei verdade. onde estudei que era só dinheiro mesmo. É. Ou seja, mais ainda falando especificamente, né? Tipo, ele falou, ele não quer que a gente enterre, que a gente deixe lá. Porque é exatamente o enterrar, sabe? Por muito tempo eu fui uma pessoa muito controladora, assim, né? Por conta da minha infância, de insegurança, eu era muito controladora, tinha medo daquilo acontecer de novo comigo. E ele é tão ruim, ou até pior às vezes, eu não sei igual, do que gente que gasta. Porque às vezes a gente fala assim, nossa, aquela pessoa ela cuida muito bem das finanças, né? Porque eu cuidava muito bem mesmo. Sabe quando você fala assim, sabia tudo.
Mas era péssimo, porque eu estava sendo controlada ainda pelo dinheiro. Entendeu? Então tem sempre um equilíbrio, tanto o controle excessivo, né? E você não confiar no que Deus pode fazer, quanto o desleixo, né? É o equilíbrio mesmo. E vamos lá, eu acho que eu não levo jeito com dinheiro. E ser generosa é nunca dizer não. Isso também era uma coisa minha que acontecia. Que a gente tem que ser generoso e não pode falar não. Né? A gente tem que aceitar tudo e fazer tudo pelos outros. Então, é como se a generosidade fosse o que os outros quiserem, eu faço, né? O que os outros precisarem, estou aqui. E não é bem assim. Eu lembro que até quando eu estava estudando isso, né, finanças bíblicas, naquela exata semana que teve o estudo falando disso, aconteceu uma coisa que eu falei, gente, Deus maravilhoso, porque ele me deu uma lição ali no meio da semana sobre o mesmo assunto. Depois eu estudei sobre isso, né? Que às vezes eu falava assim, a gente tem que ser generoso, a gente tem que ajudar, não importa, Deus é generoso, então a gente tem que sempre ser. Mas aí eu estudei que não é bem assim. Que a gente tem que sempre perguntar para Deus o que a gente tem que fazer em relação àquela pessoa que está precisando, em relação ao dinheiro que a gente está querendo dar. Porque às vezes a gente está atrapalhando Deus. Deus às vezes está dando uma lição naquela pessoa. E a gente vai lá e tira ali o que Deus quer. Aí a pessoa. Rafa, eu queria comentar uma coisa dessa da parte de ser generosa, dizer não, né? Na minha família tem muito. Meu pai é empreendedor, é mecânico, e assim, não tem nenhuma organização financeira, né? E o meu irmão acaba indo na mesma situação, né? Então vinha tendo muito essa questão de desorganização financeira. Então eles me ligavam antes, eu acabava dando dinheiro, emprestando, né? Só que assim, um dia Deus me acordou mesmo, né? E não faz nem pouco tempo, meu irmão ligou, né? Pedindo dinheiro emprestado, e foi uma época que eu estava trabalhando 2, 3 empregos, sempre trabalhei em vários empregos, e Deus falou assim, viu? Né? Você está batalhando, você está tentando limpar seu nome, ele está continuando a gastar, você não vai dar, né? E naquele momento eu me senti a pior pessoa no mundo, porque você se sente a pior pessoa no mundo não ajudando uma pessoa na sua família. Ah, sim, dói, né? Dói, porque você sente assim, fala assim, não. Eu falei, não, Luiz Gustavo, eu não tenho nesse momento, né? E eu estava guardando mesmo para conseguir quitar alguma coisa minha ali naquele momento. Ele falou, nossa, mas você sempre me deu, agora você não está tendo, então a situação está feia mesmo, né? E aí foi a hora que eu caí em si, né? Se eu continuasse ajudando ele em si, ele não vai crescer naquele momento, né? E é exatamente isso que você falou. É isso mesmo. E você vê que a pessoa ainda fica meio, tipo, nossa, mas o que está acontecendo? Você sempre teve, tipo, ainda meio que debochando. Por mais que seja da família, às vezes é os próprios da família, né? E é difícil para quem tem isso, sabe? Porque. E até mesmo linkando a filhos depois, né? Falar não para os filhos, quando o filho está precisando, dói muito. Eu sofro muito com isso. Em falar não. Mas é muito necessário. O Rafa deu risada aqui. Pode falar, Gabi. Achei que era para entrar. Eu aprendi muito nesse processo que eu estou de empreender, porque na minha família, minha mãe sempre foi muito empreendedora, desde muito nova, mas ela nunca teve essa gestão. E quando eu comecei a empreender, eu abri meu próprio negócio, a minha família, exceto a minha mãe, que nunca foi administradora, e sempre teve essa visão de que, nossa, a Gabriela agora é empreendedora, é empresária, tem seu próprio negócio. E meu irmão tem muito essa mania de pedir dinheiro emprestado e tal. E um dia o Senhor mostrou para mim que ele estava me tirando, né? Inclusive eu me mudei para Valinhos e até hoje eu questiono o Senhor por conta disso,
Mas o Senhor, ele me mostra o tempo todo que ele está me escondendo em alguns momentos. E não é me escondendo da família, porque eu não posso ajudar a família, não é nem esse sentido. É porque há momentos que a gente precisa impor limites. E a própria palavra nos dá um exemplo claro de Abraão, quando o Senhor pede para ele sair da tua parentela, da tua casa, para ir para uma outra terra. Por quê? Porque o Senhor manda ele sair da família, não levar a família, né? Aí ele leva parte da família, leva Jó, tem todo o contexto da terra que foi dividida e teve todo o problema. Então o Senhor, ele me mostra isso todos os dias. A gestão do nosso dinheiro é também saber impor limites, falar não quando é necessário, porque não é porque eu sou empresária que a gente é rica, né? Exatamente. Pelo contrário, quem está construção, empreendendo agora é o que mais precisa economizar, cortar gastos, porque a gente só gasta, e até o dinheiro começar a entrar é um processo. Então, isso também tem que entrar à luz da Bíblia. A gente precisa falar não para as pessoas nesse processo, porque senão a gente não sobrevive, né? Não mesmo, exatamente. E o limite é necessário, né? É muito necessário. E as pessoas, elas... É que esses pontos de limite dá até uma aula para a gente falar, né? Em todas as áreas da nossa vida. Porque... Bom, depois um outro assunto eu falo disso. Mas a gente precisa sempre pensar assim, se algo tocou ali no nosso coração, né? Hoje eu faço assim. Se alguma coisa que eu senti de ajudar alguém, eu vou e pergunto para Deus, Deus, é para ajudar ou não? Né? E se é momentâneo, sabe? Se é algo do nosso coração, é uma coisa que passa depois de um tempo, de uma hora, um dia, 2. Mas se não é e continuar pulsando ali, você vai perguntando sempre para Deus. Se estiver pulsando ainda por um bom tempo, já passou aquela fase, né, de adrenalina ali mesmo, né, da emoção, pode ser que realmente Deus queira que você ajude, né? Então é sempre importante a gente levar os pés dele, porque ele é o dono de tudo. Então ele sabe o que tem que fazer. E ele pode usar a sua vida, sim, para ajudar uma pessoa. Mas você também pode estar atrapalhando, né? E aí, naquela semana que eu estudei isso, uma pessoa estava na pandemia, ela me chamou, né? Falou: ai, Rafa, eu tô passando por muitos problemas, meus pais se separaram, e a gente, nossa, tinha dia que não tinha nem o que comer e tal. Eu fiquei muito preocupada, né, com ela. Eu falei assim, se ela não queria alguma cesta básica, eu podia ver na minha igreja. Eu fiquei muito preocupada, querendo ajudar, porque eu imaginei, nossa, uma pessoa que o pai abandonou, junto com a mãe, tá? Ela e a mãe passando fome, necessidade, numa pandemia, né? E aí eu fiquei preocupada. Ofereci aquilo, né? A cesta, ela falou assim que... Enfim, acho que ela desconversou, não lembro. Só que aí depois ela falou assim, eu fiz uma rifa, eu queria que você participasse. Eu falei assim, tá bom, participe. Só que aí eu esqueci de participar, de fato. Aí ela me cobrou. Rafa, você já fez o pagamento? Eu falei assim, não, esqueci, vou fazer agora e te passo, aí você me fala qual é o número, enfim, né, da rifa. Aí ela falou assim, sabe por quê? Porque eu vou para a praia no final de semana e eu vou usar o dinheiro da rifa para fazer minha unha e meu cabelo. Então, por isso que eu estou pedindo já para as pessoas já pagarem a rifa. Não, tá vendo, Rafael? Tá vendo? Seu coração é uma coisa, mas a verdade é outra, né? Sempre leve para Deus. E aí, naquela semana, eu aprendi aquilo. Porque ela não estava precisando, de fato. Era problema que ela estava desabafando comigo, mas a verdade era outra. E às vezes a gente ouve uma parte da história que é ajudar, ou a pessoa fala mesmo intencionalmente, né? Para ajudar, e que para ela fazer uma coisa que nem era uma necessidade real do que ela disse que estava passando fome, né? Então, depois daquilo, eu falei, nunca mais agora. Agora eu sempre vou perguntar o que Deus quer sobre aquilo. Então, façam mesmo vocês. Se tem alguém aí que tem esse pezinho para esse lado, porque tem gente que não tem. E agora eu quero falar das consequências. E é um assunto bem sério mesmo, tá? Agora,
Quais as consequências desses pensamentos? Porque quando eu fui vendo, eu falei assim, gente, tal coisa leva a tal coisa. E às vezes a gente acha que é só uma coisa bobinha, né? Ai, nossa. Que nem no caso foi pesado. Meus pais falaram que eu era gananciosa, que só pensava em dinheiro, porque eu não era uma verdade. E essa palavra é uma palavra pesada para você dar de sentença na vida de uma pessoa, né? Mas às vezes mas às vezes não é relacionado diretamente com você. Então é relacionado ao mundo, né? Igual falou assim, ah, dinheiro, Deus não. Deixa eu aceitar isso aqui. Deus não pensa em dinheiro, Deus não se importa. Então, às vezes, não tem relação com você, mas você internalizou aquilo. Então, vamos lá. Deus não se importa com dinheiro. Qual é a consequência? A pessoa que pensa assim, ela gasta imprudentemente, ela tem dívidas, usa o cartão de forma indevida. Então, vai pensando aí. Se isso está acontecendo com você, pensa se esse pensamento um dia já sondou a sua vida. E se não, depois a gente vai fazer uma oração. Mas peçam para o Espírito Santo revelar coisas ocultas mesmo, que vocês, às vezes, não vêm na memória, no dia a dia, mas foi instalado na nossa mente, sabe? Planejar é falta de fé. Gastar mais do que necessário na esperança de receber o que Deus nem disse que te daria. Então a pessoa fala, planejar é falta de fé. A pessoa gasta mais do que o que era para gastar, na esperança daquilo que Deus nem disse que ele te daria. E a pessoa faz o quê? Se endivida. Dinheiro é sujo. Aí a gente repele o dinheiro, né? Aí acaba tendo o quê? Uma vida de miséria. Joga o seu talento, não só o talento financeiro, mas o talento mesmo de dons agora. Sabe? Aquilo que Deus te deu, porque cada uma tem uma habilidade muito incrível. E se você acha que não tem, peça para Deus te apresentar essas habilidades que só você tem, que Ele colocou única e exclusivamente ali com o seu jeitinho para que fosse feita. Porque, no meu caso, tem muita gente que fala de finanças, mas com o meu jeitinho é só a Rafaela que tem, porque é o que Deus fez em mim. E com o outro é só com o outro. E cada um se conecta com um. Então, você tem alguma coisa aí que Deus fez, a obra-prima dele, porque nada é por acaso, para que você frutificasse, multiplicasse aquilo. Então, quando a gente pensa nisso, a gente repele, sabe? Cria distância e acontece que o quê? A gente não prospera, de fato, né? Ganhar mais é ganância, aí sentimento de culpa caso ganhe mais. Eu tinha muita culpa quando eu comecei a ganhar um pouco mais. Eu lembro que quando eu saí do meu emprego, quando eu ia sair, Deus tinha falado que era para eu sair. Sabe qual era o pensamento que mais doía em mim? Eu pensava assim, nossa, o meu salário hoje é maior do que o que a minha família ganha, do que a minha irmã ganha, do que os meus pais ganham, e eu vou sair dele? Olha a dor que eu estava tendo de uma coisa que não tinha nada a ver com os outros. Os planos que eu tinha para mim não era trabalhar em empresa, era outra coisa. Não era nem empreender, sei lá. Hoje eu vejo que é outra coisa. Então, assim, olha o pensamento que a gente tem, né? Com essas coisas que são implantadas na nossa cabeça. E aí sente culpa em ganhar mais que famílias, que amigos. Nossa, eu me senti... Por um bom tempo eu me sentia mal. Com isso, acaba o quê? Não prosperando além dos demais. Ou bloqueio quando estiver ganhando dinheiro, ou bloqueio de ganhar e aí só ganha o básico. Então a pessoa vai só no limite, porque ela acha que ela não pode mais, porque se ela for mais, ela é gananciosa. Porque falaram que um dia ela é gananciosa. Ou então, não falaram dela, mas falaram que quem ganha dinheiro é ganancioso. Uma coisa tem nada a ver com a outra. Dívida é castigo. Não, ela é apenas a consequência dos seus atos. Então, se hoje você está com dívida, foram coisas que foram acontecendo na sua vida. E às vezes não foram exatamente você que fez, porque isso também acontece. Mas você permitiu de alguma forma. Às vezes emprestando dinheiro para alguém, às vezes emprestando cartão. De alguma forma a gente permitiu. Então, ela é só uma consequência. Às vezes, Rafa, mas em casos de imprevisto que aconteceram coisas, né, que saíram do meu controle. Olha,
eu posso dizer, assim, por experiência do que eu já vivi, que quando a gente não teve renda por 6 ou 9 meses, que não entrou nada de dinheiro para mim e para o Rafa, Deus multiplicou o que a gente tinha e não faltou nada, e a gente não pegou empréstimo algum. Coisa que a gente tinha, se a gente, que a gente tinha de dinheiro guardado, dava ali para uns 20 dias. E aí não tem como te explicar, mas como que você sobreviveu? Eu não sei explicar. Foi aí que Deus tirou todo o meu controle do dinheiro. Porque a gente viveu bem, não faltou nada. Não viveu extravagante, né? Fizemos coisas ali para administrar bem o que a gente tinha, coisas que seriam supérfluas naquele momento, que não era o momento, a gente, né, não teve, mas vivemos felizes. E viver feliz em Deus é a melhor coisa que tem, é se contentar ali, que aquela fase vai passar. Né? Que eram consequências de coisas que a gente não tinha feito, né? A pandemia não foi uma coisa que a gente fez. Foi uma coisa externa. Então, aquilo que estava acontecendo não era problema nosso especificamente, mas era uma coisa que a gente estava vivendo pelo mundo que a gente vive. Mas Deus proveu. Então, assim, Deus pode prover. Não sei se vocês já ouviram a passagem da mulher, da viúva com azeite, do Elias, né? Elias ou Eliseu? Dani, minha Bíblia, corrige. E que ele multiplicou o que ela tinha. No caso, ela ali tinha o quê? Azeite. Então, antes mesmo de você tomar um empréstimo, de você pensar ali, como que eu vou sair dessa dívida, né? Deus sempre tem uma solução. A gente aqui acaba indo pelo caminho mais fácil. Isso eu vivi. Então, eu tenho autoridade para falar. Se Deus quiser, vai sobrar. Atribui, então, a responsabilidade a Deus daquilo que Ele já destinou para você fazer. É agir como criança. Se Deus quiser, vai sobrar. Se você faz isso, você está agindo igual uma criança ainda. Ele colocou a responsabilidade sobre você de cuidar, de administrar o dinheiro. A criança que não sabe ainda, mas você já sabe. Se você não sabe, você vai estudar agora para saber. E ele vai te dar capacidade, ferramenta, inteligência, sabedoria. Ele vai te dar. Peça a ele, né? Socorro. Amém. Isso mesmo. Deus é incrível, sabe? Eu falo que, às vezes, coisas que a gente não tem capacidade ou habilidade, eu vivo isso na maternidade, né? E aí tem vezes que eu choro, eu falo, Deus, eu não sei como eu vou fazer tal coisa. Porque eu nunca vivi, né? Ou então algo novo. E aí, de repente, a gente vai se movendo e as coisas vão acontecendo e foi feito. E eu falei, uau, nem aquilo que eu sofri tanto, nem é mais um pensamento ruim, mas já consegui, já virou até uma habilidade minha. Então, Deus, ele é o rei da habilidade ali para você. Dinheiro não é espiritual, aí é aquele controle excessivo, né, que a pessoa tem, e tirar o senhorio de Deus. Amém, Gabi? Você vai ter muitas habilidades. Em nome de Jesus. Deus só abençoa quem é perfeita. Com isso, acaba se bloqueando, né, para aprender a se desenvolver com justificativa de vítima. Porque se a gente está com essa fala de, é só para o outro, para mim, não, a gente está o quê? Olhando só para si. De, eu sou uma vítima, olha como é uma situação. E aí a gente não faz coisas que a gente tem que fazer, porque a gente só está olhando para si como vítima. E a gente faz o quê? Bloqueia o resto. Todas as coisas que envolvem isso. Não leva jeito com dinheiro. Aí é aqui que eu acabei de falar até. Não leva jeito com dinheiro. Você está negando a capacidade que Deus te deu em te dar sabedoria. Se você está falando, eu não levo jeito, eu não sou capaz, é porque você está negando que Deus pode te dar. A capacidade que Ele tem. Pensa no Deus que é dono de tudo, de todas as coisas, e tudo vem dele. Aí você fala assim, não, eu não sou capaz. Você está negando a capacidade que Ele tem para fazer algo na sua vida. Ser generosa é nunca dizer não. Aí é o quê? Nunca priorizar o mais importante. Isso é muito forte. Nunca priorizar o que é mais importante. Aí faz o quê? Falta para a família, falta para os filhos, porque você está sempre pensando nos outros, ajudando os outros, e aí os da sua casa acaba faltando. Porque os da sua casa você acha que vai entender.
usar a sua casa, vive com você. Então é como se estivesse tudo ali junto. Mas isso é muito sério. Porque as crianças vão crescer pensando que minha mãe não se importa então com a gente, porque ela dá tanto para os outros, mas falta aqui. E às vezes você está dando para os outros coisas que nem era para você estar dando. Deus nem te falou. Então, olha como é sério isso. Muito sério, né, gente? Agora foi papo sério. Agora. Vixe. Rafa, já ganhei muito dinheiro, senhor. Deixa eu abrir o chat aqui. Rafa, já ganhei muito dinheiro. O senhor sempre me abençoava nos meus CLTs e nunca consegui ter nada. Ele passava pela minha mão e sumia. Hoje eu penso que já era para eu ter uma casa própria. Que crença pode ser? Pode ser aquela de que Deus não se importa com dinheiro, mas pode ser aquela também de não assumir a responsabilidade sobre o que você tem que fazer, como fazer, sabe? De estar querendo sempre ajudar os outros. Você tem que ver um pouquinho mais a fundo de como você agia. Porque praticamente era como se você ignorasse o que entra. E talvez pode até ser que você não tinha planos e não priorizava os seus planos. Ou falava sim para tudo, para os outros, né? Às vezes até de convite, às vezes que você nem queria ir, estava indo. Ou para às vezes não ter um plano naquela época de ter alguma coisa, né? Vivia a vida e não tinha, eu quero construir algo. Porque se a gente não tem objetivo, a gente vai falar disso depois. Se a gente não tem objetivo, para que a gente vai guardar dinheiro? Para que a gente vai fazer as coisas? Né? Agora, quando a gente tem, a gente se esforça mais em fazer aquilo. Ou até mesmo tem um ponto, né, de a gente não esperar as conquistas. Até falei isso no Instagram, estou tentando ensinar minha filha. Que a gente vive no imediatismo. Eu quero tal coisa, tá bom, vai lá e dá. Quero tal coisa, vai lá e dá. E aí, a gente está assim, adulto, porque hoje em dia, com cartão de crédito, tá muito fácil, né? A gente não tem que guardar, juntar o dinheiro como era lá atrás. A gente tinha a fase de conquista, a gente tinha aquela fase de segurar um pouco ali para ter algo melhor. E aí, quando tinha, vem aquele sentimento de uau, eu consegui. O filho da Dani que fez aconteceu isso com ele, não foi, Dani? Depois você fez um vídeo do PlayStation. Eu acho que eu vivi isso e hoje, para mim, é muito. Eu construí coisas por conta disso, mas hoje em dia, com o cartão, a gente não tem mais isso. Então, é algo que a gente tem que sempre rever, sabe? Se a gente está muito no imediatismo, ou se a gente está ali voltando à essência e buscando conquistar as coisas. E a gente vai pulando, né? Se antecipa, vai pulando etapas. Eu quis ensinar exatamente isso pro Isaac, porque tudo aquilo que a gente não aprendeu, né? Tanto que quando o videogame chegou, ele falou assim: só veio o controle, eu preciso de outro. Aí eu falei: agora você vai trabalhar a paciência de você juntar para poder comprar esse outro microfone, controle. Isso aí. Então. Porque senão, quando vira adulto, o dinheiro que entra já sai para alguma coisa. E aí, o dinheiro acaba, né? Só que aí vem oportunidades que o banco dá, de crédito, sei lá o quê. Aí volta nesse ciclo, a gente nem percebe. E aí a gente nem valoriza também a conquista, né? Porque a gente já vai pro próximo, pronto, o próximo. E assim a gente faz com Deus. E assim foi o povo de Israel com Deus também. E aí se tornou tudo normal e a gente parou de ver o milagre diário da provisão. Exatamente. Olha como é sério essas coisas, né? Aí depois fala que não é espiritual, né? Não, tudo tem a ver. Verdade, cartão de crédito, esse conteúdo foi excelente. Acho que minha mãe não trabalhou isso em mim. Gente, a gente como pai e mãe, a gente sempre vai ter alguma coisa que a gente não conseguiu fazer mesmo, né? A gente nunca vai ser perfeita, a gente tenta. Culpa dos meus pais. Olha o senso de responsabilidade, galera. Porque uma coisa é o que a gente viveu, né? É bom a gente entender o que gerou a raiz do problema, mas a gente entender que hoje a realidade é outra, que é a gente que tem o controle, né? Não são mais os nossos pais que dominam a nossa vida, que ensinam a gente. Hoje a gente tem a capacidade de aprender coisas novas, né?
E a responsabilidade de fazer aquilo não é mais nossos pais, sim nossa. Minha mãe é uma excelente administradora, a minha também. Sabe, tem uma coisa também? Quando os pais, assim, são muito organizados, muito... Acabou assim, por exemplo, os pais ganham dinheiro, mas não usufruem, né? Só acaba tendo uma vida ali mais fechada, ali mais de guardar, mais controlada. A criança também sente aquilo, né? E ela, no futuro, ou ela faz igual, ou ela repele. Então, ela repele a organização, ela repele tudo que vem aquilo de controle, porque é como se ela estivesse vivendo aquilo novamente. Pronto, já descobri. Então, se você teve um pai, uma mãe que foi muito controlador ali, entenda que ele estava fazendo o melhor que ele tinha naquele momento. E se hoje você está ali fazendo igual, perceba se não está sendo um excesso. E se você está fazendo totalmente o oposto, entenda que você está só na sua fase ali da criança, tentando reviver aquilo de uma outra forma. Mas aquilo que foi, já passou. E isso que você está fazendo hoje tem outras consequências. Não vai ser igual, mas vão ser outras, mas que também vão ser ruins. Então, entender isso e encontrar o equilíbrio, sabe? O meu contrário. Então, qual mito hoje você vai abandonar, que entrou na sua cabeça em algum momento? E qual verdade eu escolho viver? Essa é uma coisa que vocês vão pensar aí por esses dias. Eu quero que fique aí na cabeça de vocês, que Deus vai falar com vocês com certeza nesses dias. Vocês vão notar muitas coisas, de quais coisas foram colocadas na sua cabeça como uma verdade, que não é uma verdade, e qual a verdade que você vai escolher viver até hoje, daqui para frente. E aí eu quero fazer uma oração com vocês sobre isso, porque a gente tem que quebrar essas coisas no mundo espiritual, porque é muito importante a gente fazer isso. Então, convido vocês a fecharem os olhos, né? Falarem essas palavras e se concentrarem nisso, porque é muito importante a gente quebrar todo esse ciclo que a gente viveu de pensamento, de coisas, e para a gente viver o novo que Deus tem. Porque antes mesmo da gente organizar, do que eu vou ensinar aqui para vocês precisam estar com a mente liberta, sabe? De todos os pensamentos que não vêm de Deus para a vida de vocês, porque Deus deseja, sim, que vocês estejam prósperos, Deus deseja, sim, que vocês multipliquem tudo que entrar na mão de vocês, que o dinheiro não escorra na mão, sabe? Que vocês conquistem coisas. Deus quer coisas maravilhosas na nossa vida. Não é para um ou outro ter. Ele quer coisas maravilhosas e ele vai dar de acordo com a sua jornada. Entenda que é um movimento seu e de Deus junto, em conjunto. Ele vai trabalhar junto com você nisso. Então, vamos fazer essa oração. Eu vou ler ela aqui primeiro, mas depois a gente volta e faz outra oração, se a Dani quiser, tá? Quer falar alguma coisa, Dani? Tá. Senhor, hoje... Vão repetindo aí na casa de vocês, tá? Senhor, hoje nós renunciamos às mentiras que governaram nossas decisões financeiras. Nós arrependeremos, não por culpa, mas por consciência agora. Nos dá clareza, domínio próprio e coragem para fazer o que precisa ser feito. Em nome de Jesus, amém, sabe? Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha sobre a mente dessas mulheres que estão aqui, ó Pai, que estão sedentas, ó Pai, de mudar a vida financeira delas, Senhor. Que o Senhor coloque, ó Pai, desse mês de janeiro, ó Pai, novas ideias, novos dons, mas antes disso, ó Pai, mostre, ó Deus, onde elas têm que se preparar, mostre onde elas precisam se organizar, o que elas precisam deixar para trás, o que elas precisam agir ali, ó Pai, com responsabilidade para viver o novo, ó Pai, porque o novo é agradável, Senhor, o novo no Senhor não tem nada melhor do que isso, ó Pai, todas as amarras do inimigo sobre a vida delas, ó Pai, que caiam agora por terra em nome de Jesus, ó Pai, que elas possam viver, Deus, coisas grandiosas que o Senhor tem para a vida delas, ó Pai, e toda a escravidão da dívida, ó Pai,
toda escravidão, ó Pai, de pensamento sobre o dinheiro, de todo controle excessivo, ou a falta, ó Pai, do mínimo ali em administrar, ó Pai. Que isso aí seja esquecido, ó Pai, e seja apagado da vida delas, ó Pai, que elas venham agora, ó Pai, fazer um novo, uma nova etapa na vida delas, ó Pai, com coisas novas que o Senhor irá trazer no coração de cada uma delas, ó Pai. Eu te agradeço por tudo e te louvo em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Amém. Aí, gente. Amém. Que Aí já pena que é só só tem- quinta, né? Não é amanhã já de novo. Ah, que legal, hein? Deixar só falar. Amém. Olha, Amém. eu vou fazer o desafio aqui para vocês e aí depois a Dani está orando. Porque agora vem a parte da gente, todo final de estudo, a gente vai fazer durante a semana algo para a gente ir se organizando. Hoje a gente falou sobre qual é a nossa parte, né? Que a nossa parte é a gente cuidar daquilo que Deus nos deu. Então, eu quero que essa semana vocês somem, né, todo o dinheiro que Deus tem entregado para você administrar. Por isso que no começo da aula eu perguntei quem é CLT, quem é autônomo, como que vem a renda de vocês. Quem é CLT é um pouco mais fácil. Olha, no extrato vai vir ali talvez 1 ou 2 pagamentos no mês, vai saber quanto que entra por mês para vocês de salário. Quem é autônomo ou empreende, né, vai ter que o quê? Somar ali o extrato, ou a maquininha do cartão. Então, pega ali o último mês de dezembro e faz esse levantamento. Faz esse levantamento porque para alguns talvez seja bem bobo ou já saiba, mas para outros tem muita gente que não sabe quanto ganha. Tem muita gente. E aí é um desafio para você essa semana sentar ali e entender quanto que Deus tem colocado na sua mão para você cuidar e administrar. Porque assim, até coloquei assim, é importante entendermos quanto Deus tem nos dado para administrar antes mesmo da gente gastar ou de fazer planos com aquilo. Então, esse é o desafio dessa semana. Quem quiser mandar no grupo que está fazendo, postar no Instagram, pode me marcar, marca a Dani. É legal, porque uma vai incentivando a outra. E o legal de ter um grupo, porque aqui todo mundo está para aprender. E lembra que eu mesmo aprendi essa semana com Deus, falando para mim? A gente sempre tem que aprender com Deus. Deus sempre tem algo novo para a gente. E uma ali testemunhando, falando, instiga as pessoas que estão aqui a fazerem o mesmo e irem passar por essa transformação financeira que cada uma precisa. Aí agora é com vocês, podem perguntar, depois a Dani pode orar por nós, encerrando. Bora, gente. Alguém tem uma pergunta aí? Eu tenho. Peraí. Rafa, um dia eu aprendi, inclusive acho que eu ouvi falar disso, inclusive na reunião da Hub, da igreja de vocês, né? Principalmente nós, empresários, que às vezes tem tanta coisa para pagar, às vezes não entra aquilo que a gente esperava, e às vezes é necessário que a gente faça uma dívida ou outra, ou acaba faltando uma conta ou outra para pagar, para deixar para o próximo mês. E como cristã, eu acho que é uma das crenças que eu carrego, assim, eu fico frustrada, sabe? De tipo assim, meu Deus, eu tô deixando de pagar isso, eu tô fazendo essa dívida. E aí é o tipo de coisas que me tira o sono, me tira a fome. E aí, às vezes, o meu esposo fica, amor, mas é normal, empreender é assim, às vezes não dá, mês que vem vai vir melhor, e aí vai sobrar, enfim. Só que são coisas que a gente tem essa pressão, sabe? Tipo, não, eu sou cristã, eu não posso ficar devendo ninguém. E aí eu fico com essa frustração, às vezes, sabe? Que me tira até o sono, de tipo, meu Deus, eu não paguei isso, esse mês não deu conta disso. O que você, à luz da Bíblia, me ensina em relação à gestão que você tem ensinado? Eu acho que primeiro, quando algo estiver acontecendo nesse sentido, de faltar, a gente tem que olhar as nossas contas e rever se tudo que está lá realmente é necessário, todos os gastos, todas as contas. Ô, Denis, consegue pôr no mudo?
Eu desativei da Dani. Se todas as contas que tem lá para você pagar, se realmente é necessário de, tipo, você ter aquele tipo de conta, principalmente contas que são fixas, que tem todo mês, ou se não, realmente tudo que está aqui é necessário para o meu negócio andar. Então, ali você já faz uma faxina, porque às vezes pode ser que tenha conta que você esteja pagando ali que talvez nem precisaria, sabe? Às vezes é só um plus. E aí, naquela fase de contenção de gastos, você vai ter que tirar ela. E aí eu ando aprendendo isso na prática, aqui, viver mesmo isso. Que quando faltar recurso ali do nosso negócio para a gente pagar uma conta ou fazer nosso negócio girar para que não tenha prejuízo, né? Isso, de uma certa forma, nos instiga a sair da zona de conforto. Sabe? Alguém tá com o microfone ligado? Porque assim, Gabi... É da Kelly, não é, Kelly? É da Kelly? Parou agora. Porque assim, Gabi, às vezes a gente... Não sei qual é o seu caso, tá? Mas às vezes a gente poderia estar fazendo alguma coisa para entrar um novo cliente e a gente acaba assim acomodando. E quando o recurso fica escasso, entenda que é uma oportunidade para a gente fazer o que precisa, que a gente está ali segurando, com medo, com insegurança, e a gente não faz, e aí acaba que o recurso não vem. E lembra que a gente também é testado por Deus? Então, assim, duas coisas. Rever o que tem lá de conta, se realmente tudo que está lá precisaria estar. E o outro, da parte de entrar dinheiro. Será que não tem como, de alguma outra forma, entrar novos clientes, novas oportunidades, que faça entrar dinheiro na empresa de você, para que você não dependa de ficar devendo ou tudo mais? Porque às vezes, eu não sei, tá? Eu falo por mim. Isso aconteceu uns dias aí. Que eu falei, nossa, tava tudo certo, né? Mas às vezes quando a gente depende dos outros, aí um cliente sai, o outro para de pagar, não sei o quê. E agora? Né? Eu tenho compromisso com outras pessoas também. E aí Deus falou comigo assim que aquilo era um impulso para mim. Porque às vezes a gente está muito na zona de conforto. Tudo que entra eu pago, tudo que entra vai dando certo. E aí a gente se acomoda. Só que Deus lembra que Ele deu um talento para você? Que Ele deu uma oportunidade para você de você multiplicar? E às vezes a gente não está fazendo essa multiplicação, não levando para outras pessoas, porque a gente está acomodado, e quando o dinheiro está vindo certinho, a gente fica acomodado. Então, quando acontece isso, a gente faz o quê? A gente vai ser mais cara de pau, a gente vai mais atrás de cliente, a gente vai ir para a internet, a gente vai fazer algum movimento para que o dinheiro entre. E entenda que não é sobre você, tem a ver mais sobre os outros. Porque tem alguém aí do outro lado esperando o seu serviço. Tem alguém aí do outro lado esperando a sua empresa. E às vezes, quando a gente não faz um movimento ali, tem pessoas não sendo ajudadas. Então, eu não sei se é isso, tá? Mas isso foi uma coisa que Deus tem me tocado comigo nesses tempos. E tanto para mover ali, para entrar em recurso, e não se acomodar com o que já tem, quando está tudo ok. E sempre dar uma olhada ali, porque pode ser que tenha alguma conta ou outra que não precisaria e está sendo paga. Sim, faz sentido algum ponto, sem dúvida faz sentido, que às vezes eu recebo muita proposta, a Maria também, uma delas, de tipo, olha, vamos trabalhar mais as suas redes sociais, investir mais em marketing, e aí eu falo, meu Deus, não está sobrando lucro, eu não estou tendo lucro para mim, como que eu vou investir em redes sociais? Eu não posso focar nisso agora, né? E aí a gente fica sempre adiando, né? Tipo, essas estratégias que, querendo ou não, eu tenho a mentalidade que é uma estratégia de retorno de novos clientes, no meu caso, até para candidatos se inscreverem mais. Verdade. Só que
essa insegurança, sabe? Tipo, meu Deus, não tá sobrando nem pra mim. Como que eu vou investir com redes sociais agora? Eu acho que vai ser mais uma despesa, mais um custo, não é a prioridade agora, sabe? Claro, eu sei que provavelmente tem outras coisas, processos, enfim, faz parte da nossa vida, mas sem dúvida o que você disse fez sentido para mim. E tem gasto que é investimento, né? Tipo, esse é um gasto que vai trazer um retorno de alguma forma para você. Vai entrar cliente. Então, ele é um investimento. E também, às vezes, a gente pensa no mais perfeito possível. Só que, às vezes, a gente mesmo pode fazer de alguma forma nós mesmos, né? Na rede social hoje em dia. E depois vai melhorando. Sim. Então, pede para Deus te dar a sabedoria mesmo de como vir as novas fontes, porque a gente fica tão preso ali nas contas, no que fazer, porque a gente já fez tudo. E aí? Mas Deus é o dono do ouro da prata, ele que pode te dar novos clientes, novas entradas, novos recursos. Pensa se tem alguma coisa travando você financeiramente, de pensamento mesmo, de entrar dinheiro, sabe? E fala, Senhor, eu não aceito esse negócio, foi o Senhor que me deu. O Senhor tem que prover aonde eu preciso, o que eu preciso fazer, e me mostra, né? Tira ele do meu desconforto mesmo, porque ele nos tira do desconforto para a gente dar um impulso mesmo, que é o que ele deseja. Então a gente está enterrando ali o talento. Amém. Rafa, quer falar? Amém. Rafa, eu queria tirar uma dúvida. Ali você pediu para colocar, no meu caso, eu sou CLT, e daí tem o salário fixo ali. Porém, às vezes eu presto algumas consultorias, ou produzo material de conteúdo, só que assim, não tem no mês, por exemplo, eles me pagam assim, conforme eu vou terminando tudo. Isso entra onde? Eu coloco como extra, ou como... Eu sei mais ou menos qual o valor, às vezes, que vem, a horas que eles me dão o contrato, mas entra em conta física. Só que depois, a hora que eu vou ver o imposto de renda, eu acho que acabo me perdendo nessa situação. O que eu coloco? Coloco como extra na hora que fazer esse exercício seu? Porque assim, o que eu quero que vocês entendam, independente de onde está vindo o dinheiro, quanto que vem de dinheiro para vocês? Entendi. Tá. Aí, tanto faz, se quiser colocar como extra, ou quiser colocar como um negócio seu próprio, que, né, às vezes está virando até um negócio próprio, já, isso que você está fazendo. Começa como extra, mas depois vira um negócio. Mas independente, só o quanto que vem, né? Pensa assim numa cesta. Quanto que Deus tem colocado dentro dessa cesta para você cuidar? Tá bom. Independente da onde. Obrigada, Rafa. Imagina. Um negócio próprio. A Dante falando aí. Profeta na live, já tá profetizando, Rafa. Não, então eu já falei para ela, e a Rafa agora falou uma palavra-chave. Pronto. É que ela tem que ser bem claro com ela, para ela. Rafa. A outra Rafa. A Rafaela Aparecida, próprio, Rafaela, porque a Rafaela Cremones falou, tem que ver se não tá virando um negócio próprio. Pronto, eu já falei, é isso, é um negócio próprio. Ei, essa Dani. Ai, gente. Foi muito bom, viu, estar aqui com vocês. São... É recíproco, eu gostei muito. Que bom, Dani. Eu também. E Rafa, Aparecida, é nessas chavezinhas que você toma posse, viu? Eu sou testemunha. Amém. Agradeceu, gente. É verdade, é que eu não sou de ficar falando, vai falando e dá, eis que eu te digo. Não, é uma brincadeira e é assim que a Luana casou, entendeu? E é assim que eu tive o filho. Aí, tá vendo? Todo mundo tem um testemunho aí das brincadeiras. Da Dani. Foi bem palavrinha, mas... Amém, olha aí, ó. Outra profecia aí, ó. É isso aí. Em nome de Jesus, nós tomamos posse dessa palavra no nosso meio. Amém. Ô, Gabriela Reis, é esse que é o problema. Eu tô falando, hoje mesmo eu tava mandando mensagem pra ela, gente.
E na verdade, tipo assim, era uma palavra profética, eu sentia, mas eu não sabia como que eu falo pra ela, porque ela nunca sabe quando é um conselho de amiga e quando é realmente Deus falando. Aí hoje Deus falou aí, ó, da compra do terreno. Vai comprar, vai fazer o planejamento, Gabriela Reis, vai comprar o terreno do lado, em nome de Jesus. Amém. Olha o culto começando, olha o culto É começando. verdade, ó. As últimas lives que a gente teve, Gabriela Matias mandou e tem um monte de testemunho. Então, Sim. guardem essas lives, que Deus vai Exato, fazer um ano. E é incrível, que foi exatamente um ano. um ano, né? É Olha. verdade. O ano passado, Rafa, a gente fez ano retrasado, né? É, Uma retrasado. live em novembro. E aí o senhor me deu uma palavra assim, né? Marca, foi exatamente de um ano, né? Tava na nossa conversa, né, Gabi? Marca Sim. um ano. E aí, um ano certinho foi. Vou tirar. Um ano, duas pessoas do grupo já estavam cumprindo exatamente aquilo que Deus havia revelado. Aí Deus me mostrou ali nas conversas, eu fui tentando, falei, não é possível. Olha. É tão legal viver essas coisas, né? É verdade. Deus tem pressa em nos abençoar, em fazer o que Verdade. Ele tem para nós. Olha aí, Gabi, ó. Através de Oração nós. da Elisa. É isso mesmo, Elisa. É isso que Deus quer fazer. É só ela ter coragem de fazer. Eu falei pra ela hoje, Rafa. Vai lá, pelo menos, vai saber o preço, pelo menos. Aí É você falou, verdade. de calcular e saber o valor do terreno. É isso. Saber Tem o um valor, a gente projeto, consegue ser tem um mais detalhista na planejamento. oração. Deus gosta É. muito de Eu detalhista. falei pra ela assim, né? Eles financiam? Não sei. Eu falei, como que você não sabe? Ela, oxe, como que eu deveria saber? O mínimo era já saber, se Deus já deu uma palavra. Então, por favor, amanhã vai saber o valor do terreno e se financia. É isso mesmo. Amém, gente? Amém, Amém. Dani. Como disse a Kelly, que pena que é só quinta-feira que vem. Tinha que ser as quatro Mas- dias mas- direto. Mas eu tô achando Inversão. que Deus vai estender isso daí, viu? Vamos orar, então, Eu já gente? quero uma mesa com a Rafa para aprofundar isso, porque eu acho que só Vamos 4 dias fazer. vai ser A gente legal. pode fazer no final uma Eu mesa. falei pra ela, Gabi, que a gente tinha o plano de fazer a mesa, e aí, de repente, tudo mudou. E aí eu falei pra Kelly que, na verdade, Deus tinha outra pessoa preparada. Né? É os planos de Deus. Sim. Vamos seguir isso. Amém. Vamos orar, então? Amém. Senhor, nós queremos te louvar, te engrandecer, Pai, por este tempo, por tudo aquilo que foi liberado sobre a nossa vida, por todo o conhecimento, por toda a sabedoria, como nós temos estudado, Pai. Uma coisa é a gente saber fazer e outra coisa é saber como deve ser feito, Pai. Então, que o Senhor derrame. Um dia a tua palavra diz que o Senhor deu a Salomão a sabedoria para discernir, para agir com justiça, para discernir o que era bom, o que era ruim, Pai. Para andar diante dos teus princípios. E eu te peço, Pai, que em cada aula essa sabedoria do Senhor se derrame sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre o nosso entendimento. A sabedoria, Senhor, para discernir o que é bom, o que é ruim. A sabedoria, Senhor, para agir com justiça. A sabedoria, Pai, que nos faz também agir com as outras pessoas, ó Pai. Que o Senhor venha continuar derramando sobre as nossas vidas, sobre a vida da Rafa, Pai. O entendimento que nesses encontros também, Pai, venha sair de nós, ó Pai. Venha sair dos nossos lábios palavras proféticas, ó Pai. Palavras que liberam destinos, ó Pai. Palavras, Senhor, que destravam, Senhor, sentenças ao nosso respeito, ao respeito da nossa casa. E eu creio, Jesus, que muitas sentenças foram derrubadas, foram desmistificadas a respeito daquilo que nós pensávamos, a respeito da nossa criação, a respeito daquilo tudo que nós construímos. E eu te peço, continua derrubando, Senhor, os sofismas da nossa mente, tudo aquilo que parece ser verdade, mas não é, Pai. Tudo aquilo que tentou diminuir aquilo que o Senhor tem sobre a nossa vida, Pai. Eu não sei qual foi o período, eu não sei qual foi o ambiente, Senhor, de escassez
que limitou, Senhor, cada uma de nós, ó Pai, que deixou a gente acreditar, Pai, que era somente aquilo que o Senhor tinha para nós, ó Pai. Mas eu te peço nessa noite, Pai, e nós cremos que nós estamos livres nessa noite, nessa primeira aula, Pai. Nós já saímos de uma prisão, seja ela emocional, seja ela física, seja ela aquela que perpetuou desde a nossa infância, como alguns testemunhos, ó Pai, que foi dito nessa noite. E nós encaramos essa noite como nós estamos livres diante da Tua presença, Pai. Livres para prosperar, Pai. Livres para avançar, livres para sair do lugar, ó Pai, sequer aonde nós fomos criadas, livres para sair dessa mentalidade de escassez, livres, ó Pai, para viver o plano e o projeto que o Senhor tem para nossa vida, como bons mordomos daquilo que o Senhor tem designado para nossa casa, Senhor. Nós tomamos posse de toda essa palavra, de todo esse conhecimento, e nós assumimos esse compromisso diante da Tua presença, ó Pai, de rever os nossos conceitos, ó Pai, e de sermos melhores, ó Pai, administradores, Senhor. Nos derrame sobre essa sabedoria, Senhor, desta graça, Senhor. É o que nós te pedimos nessa noite, Pai. Fala aos nossos corações, continue ministrando com sonhos, com visões, com revelações da Tua palavra, Pai. É o que nós te pedimos nessa noite. Abra o nosso entendimento, nos dê revelações claras, em sonhos, diante da Tua presença. É o que nós te pedimos nessa noite. Agradeço também, Pai, pela vida da Rafa, Senhor. Eu sei e creio, Pai, nos lugares altos a qual o Senhor tem levado ela, Pai. Que os degraus, ó Pai, que o Senhor tem feito a subir, Pai. Eu declaro, Pai, essa sabedoria que um dia o Senhor deu a Salomão, Pai. Essa sabedoria, essa ousadia, Senhor, essa autoridade, Pai. A Tua palavra diz que as pessoas olhavam Jesus e diziam: Ele fala como alguém que tem autoridade. É porque Jesus, Ele falava daquilo que Ele vivia, Pai. E eu profetizo, Senhor, essa autoridade sobre a vida da Rafa, Senhor. Essa autoridade sobre a vida de cada uma das meninas que estão aqui nesta live, nesse momento, Pai. E eu profetizo um novo tempo sobre a nossa vida, uma nova mentalidade, Senhor. A Tua palavra diz que o Senhor tem, Pai, uma nova mentalidade, Senhor, que é preciso a nós renovarmos a nossa mente. Então eu te peço nesse momento, Pai, que haja uma renovação de mente, Pai, que haja uma renovação no nosso espírito, Pai, e que nós venhamos ter essa mentalidade de governo, Senhor, que assim como Caleb, nós venhamos subir, nós venhamos possuir, e mais que isso, nós venhamos prevalecer diante da terra, diante dos desafios a qual o Senhor já projetou para a nossa vida e para a nossa casa, Pai. Nós assumimos, Senhor, esse ano de governo. Nós assumimos, ó Pai, essa sabedoria que vem não de homens, ó Pai, mas que vem do céu. Nós assumimos, ó Pai, além do conhecimento, Senhor, de como além do conhecimento de como fazer, nós assumimos também a sabedoria que nós saberemos como fazer, como agir, como responder, Pai. Então, por isso, nós te rendemos graças, ó Pai, por todo o conhecimento, e nós ministramos, ó Pai, um crescimento de conhecimento, sabedoria e graça sobre nós, ó Pai. Assim nós oramos e por fé, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Antônia, Deus está abrindo a sua visão aqui, viu? Deus está abrindo o seu entendimento. Amém. Porque por muito tempo a situação, ela nos limita, o ambiente que a gente vive, mas Deus nos coloca no meio de pessoas para acrescentar, porque tudo que Deus tem na nossa vida destrava por meio de pessoas, viu? E Deus vai colocar pessoas, porque Deus tem um plano de negócio para sua vida. Você sabe, acho que muito tempo que talvez Deus já entregou essa palavra profética para sua vida, de você ter algo para você mesmo, não trabalhar para pessoas, mas você ter algo para si mesmo, seja um restaurante, eu não sei, mas eu creio que Deus tem algo para sua vida que será revelado através desse dia, mas creia, viu? Porque às vezes o que limita a gente viver aquilo que Deus tem para nós é aquilo que nós pensamos sobre nós mesmos, como a gente se vê, como a gente se olha. Viu? Então seja liberta da visão que você tem sobre si mesmo e receba a visão que Deus tem ao seu respeito. Amém. Amém? Glória a Deus. Amém. Deus abençoe, gente. Amém. Tirar uma foto. Bora.
Próxima quinta, tira no início. Fica tudo derretida, né? A galera foi embora. Ai, gente, mas foi muito bom. A gente ficava aqui horas. A gente fala pra caramba, né? É isso aí. Obrigada, viu, gente? Eu que agradeço, Rafa. Deus abençoe. Amém. Paz a todos. Deus abençoe. Vou mandar no grupo também. Tá bom. Tchau.